O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse início da primeira carta de São João é bem forte, em que São João descreve que ele não fala de algo que alguém contou, né? Dentre os evangelistas, 2 viram, conviveram com a palavra: Mateus e João. Marcos era discípulo de Paulo, e Lucas também. Lucas fez uma entrevista, nunca viu Jesus, né? Mas João aqui está falando: caríssimos, desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos tocaram, a palavra maiúscula. Qual que é a palavra para nós? Quem é a palavra? Quem? Jesus. A palavra de Deus para o católico é mais do que a Bíblia. Porque a Bíblia nasceu dentro da palavra, depois o Novo Testamento principalmente, depois de um tempo. São Paulo e São Pedro morreram no ano 64, 65, quando estava saindo o primeiro evangelho de Marcos. Eles não tinham evangelho escrito. Não estava com a biblinha debaixo do braço, porque não tinha nem como imprimir. Essas ideologias protestantes têm que dar um pouco de purificada, tá? A tradição, a palavra é maior. Aquilo que foi deixado oralmente por Cristo. E nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai, porque se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Não é alguma coisa que alguém falou. Eu vi. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria fique completa. A outra coisa também de ideologia que surgiu, principalmente no século XIX, lá na Alemanha, quando começaram a estudar a Bíblia cientificamente, né? É muito engraçado esses negócios. Aí eles procuraram historiadores que descobriram se Jesus existiu. Porque a gente precisa de historiador. Uma ideologia estúpida, né? Quem é que tem credibilidade? Quem conviveu, quem viu. Como assim tem que ter um... Aí eles pegam um tal de Flávio José, Tassiano, que viveu na época, e dá mais credibilidade do que aos apóstolos. Isso é tão ideológico, tão sem pé, sem cabeça. Por exemplo, se eu vou descrever algo que eu convivi aqui, na minha secretaria, ou na sala minha, quem tem mais credibilidade para falar? Eu ou um historiador famoso da região? Quem? Quem vai descrever com mais credibilidade?
Claro que é a pessoa que viveu aquilo, os apóstolos. Meu Deus do céu. Não, mas eu quero saber quem é o historiador. O historiador é quem viu, quem conviveu com Cristo. Outra ideologia da época, vocês vão ver. Eu estou dando as vacinas verdadeiras aí para vocês, porque tem muitos biblistas aí que falam uma bobagem, né? Não se descobriu cientificamente se o Mar Vermelho se abriu. Bom, depois que a água voltou, você vai fazer o quê, criatura? O cientista vai ver o quê? A água correr. Quem estava lá viu, quem não viu? Estão entendendo o que vai juntando a prepotência do ser humano? Não, eu não acredito aquilo lá porque eu não tenho nenhum dado científico que aquilo existiu de verdade. Não, descrição histórica. Bom, ou seja, tem que ter um historiador em cada lugar. Então assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso, entender as coisas com um pouco de crítica. Crítica. Hoje, século 21, para descrever uma cena minha daqui 15 dias atrás, é difícil, né? Achar onde. Ainda tem hoje as impressões digitais, né? Na época não tinha nada. Como é que alguém vai, a ciência, provar uma coisa de 1000 anos atrás, 2000 anos? Venhamos e convenhamos, né? Claro que essa fala de São João é muito mais credível do que qualquer outro historiador que não participou da história. Eu vi, eu toquei. O máximo que você poderia fazer era avaliar se São João é normal ou é psiquiátrico. Mas quem escreve um evangelho daquele nível, provavelmente é normal. Nem é normal, né? Porque ele é acima da normal. Só. O resto, você não precisa ficar procurando dados históricos extra. Aliás, isso é uma estupidez, né? A soberba é um trem que mata o ser humano. Essa tal de soberba, meu Deus do céu. Depois, no Evangelho, a gente vê também uma hierarquia, a hierarquia descrita querida por Cristo, que é Pedro como chefe dos apóstolos, no meio de uma hierarquia que para mim é mais importante, de quem ama mais Jesus, né? Dentre as hierarquias, quem viu primeiro? Maria Madalena, né? Ela, como amava mais que os apóstolos, pôs o apóstolo no bolso, né? Essa é a verdade. O amor dos apóstolos, ela não abandonou hora nenhuma, estava lá na hora ir para o Calvário, ficou os apóstolos, de longe, né? Pedro caminhava de longe. Ela punha eles no bolso no amor. Então ela viu o primeiro, e depois aqui, corre Pedro e João. Quem ama mais João, corre primeiro, mais rápido. Chega primeiro. Aí João para de fora e espera que Pedro entre primeiro. Porque o Pedro é o chefe dos apóstolos. Pedro entra, não fala, descreve a cena, e depois entra João, ele diz que viu a cena e acreditou. Né? Então também o outro discípulo que tinha chegado, viu e acreditou. O amor tem a capacidade de ultrapassar a hierarquia desse mundo. A hierarquia do clerical, por exemplo. Quem vai estar com mais glória no céu? O Papa ou um bispo famoso ou uma pessoa simples que ama mais Jesus? Quem ama mais? O
Papa, na verdade, a peneirinha dele é muito mais fina, né? Mas é muito mais cobrado, até, inclusive. Então, o amor a Cristo ultrapassa hierarquias humanas. Por isso que eu bato na tecla aqui nessa igreja todos os dias. Ame Jesus. Faça gestos de amor. Renuncie um tempo para vir à igreja. Fala eu te amo. Conversa com ele o tempo inteiro. Tenha um relacionamento pessoal de amor. Isso muda a sua vida. Não tenham religiosidade superficial. Religiosidade de saciamento de carência, para vir para a igreja, para ficar saciando carência um com o outro. Venha, peça o dom de amar Jesus, né? Agora tem até uma loja em Goiânia, dom de amar. Dá até para ficar lembrando, o dom de amar. Deus te dá o dom para amá-lo. Até isso ele dá. Quanto mais nós nos aproximamos desse amor de Maria Madalena, e de São João, não é tão grande, mas serve, né? Mais a nossa vida ganha sentido, mais as leis da igreja ganham sentido. Você vê que aquilo não é à toa, tudo é amor, né? Mais você ama a própria igreja. Não deixem de pedir o dom de amar. Pede hoje para São João esse dom tão querido. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, Deus é rei, exulte de terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeio no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. E esse amor que se baseia nessa encarnação do verbo, né, que é uma kenosis, uma humilhação enorme. Só quem ama muito. Por isso que o espiritismo cai por terra. Se um ser perfeito me ama tanto ao ponto de se encarnar, é claro que eu tenho que ser único para ele. Se hoje eu nasce Pablo, amanhã João, depois Maria, isso é ferir gravemente o amor único de Deus? Gravemente. Claro que Deus tem que nos amar como seres únicos. Porque Ele é perfeito. O que você acrescenta na vida dele? Nada. Ora, mas se Ele age na sua vida e dá a vida por você, é porque você é único. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não sou o Deus dos mortos, Deus dos vivos, né? Jesus dizia, o Senhor não é Deus dos mortos. Cada um é único. Porque nós fomos amados por aquele ser perfeito, né? É claro, o Espiritismo tem outras coisas também que ferem o coração de Deus. Mas eu acho que o mais forte é esse. É você ignorar todo o amor. Todo o amor que Deus tem por você. Que São João e Santa Maria Madalena nos ensine cada dia mais a amar Jesus com o coração ardente, de uma forma pessoal, de uma entrega de alguém, de duas pessoas que se amam, que dialogam, e não a religiosidade de cumprir tabela ou de lei, mas do amor, que inflama, dá sentido à vida, dá sentido ao sofrimento e nos dá a vida eterna. Assim seja.